Evangelho de Lucas, capítulo 1, para a leitura dos versículos de 26 a 38. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor e cuidado que o Senhor tem para conosco. E em todo tempo, ó Deus, tem guiado os teus servos para que venham a cumprir a sua obra, ó Deus. Nós nessa noite estamos aqui, ó Deus, e te pedimos que o Senhor também esteja tocando mais e mais nas nossas vidas, nos dando o desejo de assumir compromisso com a tua obra, com a casa do Senhor, com a vontade e o chamado do Senhor, ó Pai, particular a cada um de nós. Nós oramos e é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns homens trabalhavam na construção de uma grande igreja e foi feita uma pesquisa com diversos empregados dessa obra. O primeiro entrevistado foi o auxiliar de pedreiro. E a pergunta era: o que você faz aqui? E a resposta: eu faço massa de cimento, concreto para a obra. Depois o entrevistado foi o marceneiro. O que você faz aqui? Eu faço os moldes para a colocação das massas de concreto. E assim sucessivamente várias pessoas foram questionadas com a mesma pergunta: o que eu faço aqui? O que você faz aqui? Diferente foi a resposta do pedreiro, que quando perguntado: o que você faz aqui? Ele disse: eu faço uma gigantesca igreja, onde pessoas se reunirão para buscar a Deus. A questão levantada aqui é: qual é a visão que nós temos do que estamos fazendo? E essa visão pode fazer toda a diferença. O que nós estamos fazendo? Nós podemos dizer: lá na igreja eu canto no coral, lá na igreja eu sou diácono na porta. Ou até mesmo na nossa vida diária, no nosso trabalho, né? Eu sou bancário, eu sou dentista.
Mas repare que sempre essa pergunta terá uma resposta mais profunda. O que você está fazendo? E a resposta deveria ser como a desse pedreiro: eu faço a obra de Deus. Eu estou sendo utilizado para uma grande missão, para essa construção da obra de Deus. É uma bênção muito grande saber que Deus utiliza cada um de nós. Quando nós olhamos para a igreja, o que é a igreja senão a obra de Deus? E Deus utilizando cada um de nós, fazendo a sua parte para que essa igreja possa crescer, possa transformar a sociedade, possa servir a Deus. A palavra de Deus é clara que nós somos cooperadores nessa obra. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3, 9. E nós temos a certeza de que aquele que começou essa obra em nós, ele há de completá-la. Não podemos temer, não podemos desanimar. Quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Deve seguir fazendo esta obra de Deus. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Nós percebemos que a igreja, por muitos momentos, sofre com a frouxidão, a apatia, nossa comodidade, às vezes, em não cumprir a obra de Deus. Às vezes parece que a igreja, em modo geral, não só a nossa, mas a igreja em si, está distante do propósito pelo qual ela foi chamada. Nessas horas nós podemos e devemos clamar a Deus, como clamou Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor. Dá-nos forças para trabalhar nessa obra do Senhor. Essa frase que nós temos aqui no slide, de John Wesley, é muito interessante. Quando diz: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens. Eu creio que a gente poderia até diminuir esse número. Alguns homens, mulheres, que se levantam sem temor, sem fraquejar, se afastam do pecado e que desejam a Deus, podem fazer muita diferença. Essa é a transformação que nós devemos pedir para que Deus faça na nossa vida, para que possamos realizar a obra de Deus. O texto que nós lemos, ele traz uma história muito conhecida no Evangelho de Lucas, momento da anunciação do nascimento de Jesus. E o anjo aparece a uma jovem, Maria, que estava noiva de José, e basicamente ele diz: eu tenho uma palavra para você. Deus tem uma obra para realizar através da tua vida, a partir da tua vida. A palavra que diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, achaste graça diante de Deus. Por que ela deveria se alegrar? Por que ela deveria entender que ela achou graça diante de Deus? Porque ela foi chamada, separada para realizar a obra de Deus. E não era qualquer obra, não. Era que por meio dela viesse nascer o Salvador Jesus Cristo, ele deveria reinar sobre todos, o próprio Deus. Esse texto traz para nós algumas perguntas que, com certeza, em relação à obra de Deus, precisam ser feitas. A primeira é: o que fazer? O desafio do que fazer na obra de Deus. Quando o anjo aparece a Maria, ele diz: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. E ele já dá a direção. O que fazer?
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nesta hora, toda a vida de Maria foi virada de cabeça para cima. Não vamos falar que é de cabeça para baixo, né? Ela tinha um plano, um propósito: casar, ter uma vida, ter uma família, sei lá, ter uma casinha lá no interior. E de repente, ela é chamada por uma obra totalmente diferente. O que fazer? A igreja, muitas vezes, não tem tanta dificuldade de saber o que fazer. Ou seja, muitas ideias surgem. Vamos fazer isso, vamos mudar algumas coisas. Mas, para que a gente responda essa pergunta corretamente, a base dessa resposta tem que ser: o que fazer? Aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer. Não importa o que, importa é que eu estou fazendo aquilo pelo qual Deus me chamou para fazer. O chamado de Deus é inconfundível. E se nós buscarmos o Senhor, nós teremos essa resposta de Deus. Não bastam boas ideias, mas a igreja tem que fazer a obra de Deus. E aí vem, irmãos, existe o chamado individual e o chamado coletivo. Qual é o chamado de Deus para a nossa igreja? Aqui, nessa cidade. O que nós temos que fazer? Muitas vezes no chamado coletivo, o que dificulta é quando cada um quer fazer uma coisa diferente. Ou quando alguns se envolvem com a causa e outros também deixam de ajudar, de cooperar. A obra de Deus que tem que ser realizada por nós aqui, ela parte desse princípio, o chamado de Deus para nós. Por isso nós precisamos ter essa sintonia com Deus. Às vezes a obra de Deus pode ser algo grande demais para a nossa mente, mas quando ela é a obra de Deus, para Maria não era e não deveria ser grande. Até aquilo que era tão grande, porque era obra de Deus na vida dela. A gente tem que ter essa consciência que se a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, não importa quem nós somos, como nós somos conhecidos na nossa igreja ou não conhecidos, quando nós respondemos esse chamado de Deus, Deus pode transformar muitas coisas. Como eu disse, não precisa de 100 homens. Um homem como Neemias foi usado para a restauração de uma cidade inteira. Davi foi chamado para vencer um gigante. Moisés tirar do meio do Egito aquele povo que estava cativo, escravo, para atravessar o mar Vermelho. O que fazer? Aquilo que Deus me chama para fazer. A segunda pergunta é: como fazer? O desafio de como fazer a obra. Maria perturbou-se, pôs-se a pensar. Ela ouvindo tudo aquilo, imagina o impacto de uma mensagem. Sua vida vai mudar totalmente. E ela pensando, a indagação dela é: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como será isso? Como fazer? E nós percebemos a resposta: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo
te envolverá. Quando nós estamos conforme a obra de Deus, no que Ele nos chama, o como fazer virá através da capacitação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não importa qual for a obra de Deus, mas nós devemos crer, nos propor a fazer essa obra. Como faremos? Conforme a vontade do Senhor. João 6, 28 a 29, dirigiram-se os seus discípulos a Jesus e lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Talvez nós começamos a realizar a obra de Deus, mas certo medo ou dúvida de como fazer, paramos no meio do caminho. Nós temos o exemplo de Israel, que ficou perdido 40 anos no deserto, porque a sua liderança pecou por incredulidade diante do Senhor. Deus lhe mostrara a terra, Deus confirmou a sua promessa, que naquela terra mana leite e mel. Mas o que os líderes fizeram? Se apegaram aos moradores daquele lugar. Como tomaremos posse? Como venceremos essa gente? Somos como gafanhotos diante de seus olhos. Sentiram medo, sentiram pequenos. Eu creio que um grande empecilho para realizar a obra de Deus é quando nós começamos a olhar muito para nós mesmos. Ah, mas como eu farei isso? Quem sou eu? Imagine Maria olhando: mas eu nem casada sou. Como terei um filho? Como isso pode acontecer? Se nós olharmos para Deus e entender que Deus, Ele é soberano na sua escolha, Ele não escolhe os melhores, os mais capacitados, os mais fortes para realizar a sua obra. Ele escolhe alguém como eu, como você. Ele escolhe muitos fracos, porque esses não têm do que se gloriar senão em Deus. E Ele enche essas pessoas, Ele nos enche com o seu Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Como fazer? Crer no poder de Deus, contar com a ajuda de Deus, buscar essa presença de Deus para realizar a obra do Senhor. A terceira e última pergunta é: quem irá fazer? Eu creio que quando se fala de muitas coisas, a gente já fica olhando para o outro, precisando de alguém para fazer uma coisa. Ah, fulano é bom. Está longe do final do ano ainda, né? Podemos falar sobre isso. Nomeações, escolha de cargos para a igreja, né? Ah, ele é bom. A pessoa chega no final do ano, entrega o cargo. Graças a Deus que chegou esse final do ano para eu entregar o meu cargo. Quem irá fazer? Acho que nós podemos responder essa pergunta do mesmo jeito, né? Quem Deus chamar, quem Deus capacitar, mas principalmente a resposta é: eu vou fazer. Qual foi a resposta de Maria? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim todo o teu querer. Irmão, se a gente respondesse assim, né? Metade das perguntas, metade dos chamados de Deus para nós, a gente estaria fazendo muito mais pela obra de Deus. Porque eu creio que todos que são chamados por Deus, que são convertidos, que têm Jesus no coração, são chamados para a obra de Deus. Se não estão realizando essa obra de Deus, é porque estão desviando seus ouvidos. Deus não chama alguém sem dar uma obra para aquela pessoa.
E a resposta então é: aqui está, Senhor, eu estou aqui. Deus quer usar gente comprometida com o seu reino. Deus quer usar cada um de nós que estamos dispostos a ouvir o Senhor. Mais uma vez repito, não precisa ser grandes homens. O que é isso, né? O que é ser grande? Mas Deus quer pessoas comprometidas com a sua vontade, porque a obra não é minha, não é nossa, a obra é de Deus. Basta então fazer o que Ele manda. Basta ouvir essa obra de Deus. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como nós falamos hoje cedo, a lição da escola dominical trata sobre o desaparecimento de Deus. E é estranho, né? Parece estranho falar desaparecimento de Deus, mas tem igreja nascendo por todo lado, tem igreja para todo lado. Como pode se falar em crise de Deus? Mas o desaparecimento de Deus é uma realidade, porque cada vez mais nós percebemos obras que não são obras de Deus, pessoas que não sabem o que fazer. A obra não é de Deus, a obra é dele, o ministério dele, para ele. Como fazer? Pessoas não ouvem, não são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, mas pelas suas próprias teorias, pelo seu próprio meio de ter facilidade de juntar pessoas, de se relacionar com pessoas, de formar grupos. Por isso, hoje nós temos milhares de evangélicos e infelizmente vemos pouca coisa acontecendo, não é verdade? A gente sempre fala isso, né? Tem tanta igreja, tem tanto crente, o mundo deveria estar melhor. Não falamos isso? O que acontece que o mundo não está melhor? Porque nós não estamos sendo influência, nós não estamos cumprindo a obra de Deus. Mas Deus pode fazer muito mais através de cada um de nós, através de um jovem na sua faculdade, através de um homem no seu trabalho. Basta a gente mudar a nossa definição do que estou fazendo. O que estou fazendo? Assentando o tijolo. Não, o que estou fazendo? Estou cumprindo a obra de Deus. Consegui visualizar, eu estou construindo uma grande igreja, uma catedral, para que as pessoas adorem a Deus. É uma visão maior do que a nossa vida. O que estou fazendo? Eu estou consertando carros. Não, eu estou servindo a Deus com aquilo que Ele me deu como dom, como mecânico. E aqui eu vou proclamar o Evangelho, sendo honesto, demonstrando que sou cristão, pregando o Evangelho às pessoas. Maria foi uma jovem que se dispôs a ouvir os projetos de Deus, a aceitar os recursos do Senhor. Frente ao como se daria isso, ela se consagrou com abnegação e vontade ao Senhor. Deus usa cada um de nós, irmãos. Basta nós estarmos dispostos, né, a receber essa graça, essa visita do Espírito de Deus, do anjo de Deus, né, falando: olha, você é abençoado, você é um chamado para servir a Deus. E eu quero que você faça isso. E a nossa resposta seja: eis-me aqui, envie-me. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E o que temos feito pela sua obra? Nós cantamos há pouco: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nosso Deus. Ó Deus querido, como é bom conhecer o Senhor, ó Deus, num mundo de tantas ilusões, no mundo de tanto oferecimento de paz, de alegria infundada no pecado, na maldição. Como é bom conhecer o Senhor, ó Deus. Mas confessamos que muitas vezes não se torna prático, ó Deus, esse conhecimento que temos do Senhor, pois nos falta de dedicar mais e mais a Tua obra, ó Deus. Nós clamamos que o Senhor aviva a Tua obra, ó Deus, no meio de nós. Que tenhamos esse despertar do Senhor para pregar o Teu Evangelho, para evangelizar as pessoas, para entender que o propósito maior da nossa vida está construindo contigo, ó Pai, um grande exército de adoradores, de homens que servem ao Senhor. Que os dons que o Senhor nos dá, ó Deus, possam servir para proclamar essas virtudes deste que nos chamou para a sua glória, a sua honra. Ó Deus, aplica essa mensagem no nosso coração. Como Maria foi chamada para dar à luz a Jesus, possamos entender que nós somos chamados para proclamar esse Jesus que veio ao mundo para transformar as nossas vidas, mas não só as nossas vidas, a vida de muitos que estão perdidos, precisam ouvir o Teu Evangelho, Deus. Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra, e que o Senhor nos fortaleça, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.